Bom dia, meus amores! E aí, como vocês estão? Estão bem? Dormiram bem? Acordaram bem? Nessa manhã de quinta-feira que nós temos tarefinha no livro de História, né? Olha a tia Sonara aqui de novo, mandando todo mundo acordar, prestar atenção na aula de História, né? Peguem o livro de História, certo? Pra gente dar uma recapitulada aí no conhecimento, ainda no capítulo 3, tá certo? Sendo que na página de hoje, da manhã de quinta-feira, nós vamos trabalhar as páginas 55, 56 e 57, tá certo? Então, peguem o livro de História, abram na página 55 pra gente dar a sequência da aula da terça-feira, ok? Então, olha só, na página 55, ainda sobre o capítulo 3, que é o respeitar quem é diferente, fala o seguinte: quando os portugueses chegaram, encontraram os indígenas vivendo em aldeias. As aldeias eram e ainda são os espaços que os indígenas construíram para viver. Ainda hoje, a maior parte dos indígenas vivem em aldeias, e cada povo decide como construir suas aldeias de acordo com a sua tradição, o ambiente em que vive e a relação que possui com os não indígenas. Veja algumas características dessas aldeias. Observem aí os pontinhos verdes da página 55. No primeiro diz o seguinte: a construção das moradias pode ser feita com recursos da natureza, como palha, cipós e madeira. Algumas comunidades, devido à proximidade das cidades, estão atualmente construindo suas casas com materiais comprados, como telhas e tijolos. Alguns grupos constroem grandes moradias para várias famílias aparentadas. Outros grupos constroem moradias menores. As aldeias são construídas em lugar seguro e próximas de rios e florestas para garantir o abastecimento de água, a pesca e a caça. Vou ler novamente. As aldeias são construídas em lugar seguro e próximas de rios e florestas para garantir o abastecimento de água, da caça e da pesca. O formato das aldeias podem variar. Há aldeias circulares, em formato de letra U, em fileiras, entre outros. Aí vocês vão observar que tem 3 modelinhos de modelos de aldeias, né? Nós temos as aldeias circulares, as aldeias em formato de U e as aldeias, as casinhas umas próximas às outras, tá certo? Em seguida, você tem um ponto que diz o seguinte: você deve ter notado a presença de uma expressão bem importante nessa página. Essa expressão é bastante usada por historiadores e estudiosos, que é justamente a palavra aldeia. Aí eu tenho o primeiro quesito. Discuta com seus colegas e seu professor. Todas as aldeias indígenas são iguais? Nós vamos discutir em casa com mamãe e papai, tá certo? Todas as aldeias indígenas, elas são iguais? De acordo com a página 55, a sua leitura, com a sua atenção, você vai saber responder? Segundo, descreva no seu caderno algumas diferenças entre as aldeias indígenas e as cidades, tá certo? Vocês vão observar no livro e querendo pesquisar no Google também. Daí você vai transcrever essas perguntas, essas sim, vocês podem colocar lá no caderno de história, colocando aulas remotas, o cabeçalho e a data da aula de quinta-feira, ok? Podem transcrever e responder, certo? Descreva no caderno algumas diferenças entre as aldeias indígenas e as cidades. Já na página 56, quando entraram em contato com os povos indígenas, após 1500, os portugueses perceberam que o trabalho e os alimentos eram divididos entre todos. Homens, mulheres, crianças e idosos tinham tarefas diferentes, mas todos colaboraram para a sobrevivência da aldeia. Na sua casa, você colabora para a sobrevivência harmoniosa? Você ajuda a mamãe só a fazer bagunça? Ou você ajuda a mamãe a organizar o ambiente? A forrar sua caminha? Tia, mas olha o trabalho infantil. Não, eu dizia lá nas aulas que eu falei nas semanas passadas sobre direitos das crianças, que as crianças também têm os seus deveres, lembram? Essa característica da cultura daqueles povos indígenas causou muito espanto aos portugueses, porque na Europa havia muitas diferenças sociais e as riquezas e as terras não eram divididas de forma igualitária entre todos.
Na cultura europeia havia a ideia de propriedade privada, enquanto nas sociedades indígenas essa ideia não existiria. Não apenas a falta de propriedade privada diferenciava a cultura indígena da portuguesa. Como vimos nos capítulos anteriores, as crenças religiosas e a organização política também eram diferentes e causavam um grande espanto aos portugueses. Aí vocês observam aí a imagem, os índios, né? Em ritual aí, os hábitos culturais indígenas causaram estranhamento nos europeus. Um exemplo disso foi a dança praticada pelos Tupinambá, que viviam no litoral do Brasil antes da chegada dos europeus. É essa gravura que está mostrando aí no livro. Aí eu tenho um primeiro quesito. Portugueses e indígenas encaravam a terra e as riquezas de forma diferente, certo? Qual era o ponto de vista de cada um? O que vocês acham? Os portugueses dividiam, os índios não, ou seria o contrário? 2. Escreva uma frase usando as palavras comunidade, trabalho e propriedade. Você vai escrever uma única frase e nessa frase vai ser composta por essas 3 palavrinhas. Lembrando que início de frase você escreve com letra maiúscula, né? Obedecendo as regrinhas aí, ok? Vamos observar que nas atividades que vocês mandam para mim, eu observo isso. Não tem como corrigi-las todas, assim, para explicar e tirar as dúvidas de vocês, mas eu observo que tem crianças que ainda respondem iniciando uma resposta ou um texto com letra minúscula, colocando o nome de pessoas com letra minúscula, né? Aquele velho texto, como eu digo, texto desenfreado, uma carreta sem freio, bebê, começa e não termina mais, sem a vírgula para separar as ações, sem o ponto final para finalizar aquela frase, né? Então vamos observar isso aí. Mas continuando, que a gente pode também falar de português em história, né, galerinha? Na página 57, para finalizar nossa atividade da quinta-feira, nós temos: os africanos trazidos para o Brasil também tinham uma cultura muito rica e diversificada. Um exemplo são as relações familiares que eram e continuam sendo muito importantes para as sociedades africanas. Contudo, muitas vezes a ideia de família dessas sociedades era bem diferente da nossa. Na África, entre alguns povos, todos os filhos que nasciam se tornavam parentes apenas da família do pai. Melhor dizendo, na África, entre alguns povos, todos os filhos que nasciam se tornavam parte apenas da família do pai. Perdão pela palavra parente, é parte da família do pai. A mãe e seus parentes não eram considerados da mesma família que o filho. Mas existiam outras sociedades em que ocorria o contrário, e todos os filhos faziam parte apenas da família da mãe. Estranho, né? Cada cultura, cada ambiente, cada lugar com sua cultura. Também existiam sociedades em que os homens podiam se casar com várias mulheres e formar grandes famílias. Mas isso não ocorria em toda a África. Alguns povos consideravam que as ações de um dos membros da família eram responsabilidade da família inteira. Assim, se uma pessoa cometesse um crime, todos seriam punidos. Outra cultura diferente, né? O trabalho era dividido entre os membros da família, e geralmente as mulheres eram as responsáveis pelo trabalho agrícola, enquanto os homens deviam construir as casas, caçar, cuidar do gado e proteger a família. O texto a seguir explica como era a infância das crianças africanas. Vamos comparar com a sua infância de hoje, meus amores. Os anos da infância dividiam-se entre folguedos e aprendizado. Um aprendizado prático no qual as crianças acompanhavam os pais na labuta diária. Ao chegarem à puberdade, eram afastadas por um breve tempo do convívio da comunidade e reclusas em cabanas no meio do mato. Tomavam conhecimento das tradições do grupo e eram submetidas a rituais de iniciação. Como é a sua infância, meus amores? E por que você reclama tanto? Como é a sua infância, meus amores? A sua alimentação, a sua cama, a sua casa. E por que você reclama? Vamos agradecer mais, lembra? Olha a comparação da infância da criança africana
Claro, não é nos tempos de hoje. Apesar que a cultura, de certa forma, eu não estou dizendo que está igual, mas a dificuldade da infância das crianças de hoje na África, né, é diferente da sua dificuldade de criança hoje brasileira. Mas nós também temos crianças no Brasil que passam fome, tia Sonara. Eu sei, as dificuldades estão em todos os lugares. Mas aqui eu estou comparando a esse texto da infância das crianças da África, de muitos anos atrás, com a sua infância hoje. Para de reclamar, meus amores. Abrace mamãe e papai e agradeça por tudo que você tem. Tá bom? Continuando. Em seguida, eu tenho aí dois quesitos. Como era a vida das crianças na África, de acordo com o autor do texto. Você vai relatar. E o segundo quesito, a vida das crianças na África era parecida com a sua vida. A vida das crianças na África era parecida com a sua vida de criança hoje. Olha só, a pergunta do segundo quesito com base nas minhas indagações de minutos antes. Então, nossa aula de quinta-feira é basicamente essa. Vamos parar, pensar, refletir e não cometer certos erros. Que tipo de erro? Reclamando demais. Vamos agradecer mais e reclamar menos, tá certo? Respeitar sempre a diferença, a cultura e comparar, né? Colocar na balança, comparar a cultura e costumes de antes com a cultura e os hábitos de hoje. Não é isso? Então, fiquem com Deus. Leiam, releiam, qualquer coisa tirem as dúvidas no grupo, tá certo? Façam as atividades sempre com seriedade e com compromisso. Então, um cheiro grande e até amanhã, se Deus quiser.